quiz virtual pergunta: quem foi o homem mais velho da Bíblia? A. Absalão. B. Abraão. C. Noé. D. Matusalém. Resposta correta. Alternativa D. Matusalém. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Gênesis capítulo 5 versículo 27. Qual era o instrumento que Davi tocava? A. Flauta. B. Violão. C. Harpa. D. Piano. Resposta correta. Alternativa C. Harpa. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então o Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel capítulo 16 versículo 23. Quem foi o auxiliar do profeta Elias? A. Enoque. B. Eliseu. C. Daniel. D. Jeremias. Resposta correta. Alternativa B. Eliseu. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, e se tornou seu auxiliar. 1 Reis capítulo 19 versículo 21. O que Tiago diz que contamina todo o corpo? A. Língua. B. Mãos. C. Olhos. D. Pernas. Resposta correta. Alternativa A. Língua. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tiago capítulo 3 versículo 6. Quantas vezes Naamã mergulhou no rio Jordão para ser curado? A. 3. B. 4. C. 5. D. 7. Resposta correta. Alternativa D. 7. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. 2 Reis capítulo 5 versículo 14. Quem teve a vida prolongada por mais 15 anos após orar ao Senhor? A. Ezequias. B. Ezequiel. C. Enoque. D. Jeremias. Resposta correta. Alternativa A. Ezequias. Vai, e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Isaías capítulo 38 versículo 5. Com quantos anos morreu Abraão? A. 240. B. 175. C. 200. D. 969. Resposta correta. Alternativa B. 175. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Gênesis capítulo 25 versículo 7. Quem era a mãe do profeta Samuel? A. Isabel. B. Maria. C. Ana. D. Rebeca. Resposta correta. Alternativa C. Ana. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel. Porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1 versículo 20. Por quem Sansão se apaixonou? A. Ester. B. Bila. C. Ruth. D. Dalila. Resposta correta. Alternativa D. Dalila.
Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Juízes capítulo 16 versículo 4. Qual era a menor tribo de Israel? A. Levi. B. Manassés. C. Benjamim. D. Dan. Resposta correta. Alternativa C. Benjamim. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? 1 Samuel capítulo 9 versículo 21. Em qual cidade Jesus nasceu? A. Cafarnaum. B. Jerusalém. C. Belém. D. Nazaré. Resposta correta. Alternativa C. Belém. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus capítulo 2 versículo 1. Quem escreveu o livro de Apocalipse? A. Paulo. B. João. C. Pedro. D. Moisés. Resposta correta. Alternativa B. João. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Apocalipse capítulo 1 versículo 1. Quem foi escolhido para substituir Judas Iscariotes? A. Matias. B. Barnabé. C. Paulo. D. Estevão. Resposta correta. Alternativa A. Matias. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos capítulo 1 versículo 26. Quem foi chamado amigo de Deus? A. Moisés. B. Davi. C. Noé. D. Abraão. Resposta correta. Alternativa D. Abraão. E cumpriu-se a escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago capítulo 2 versículo 23. Na transfiguração, quem apareceu ao lado de Jesus? A. Moisés e Enoque. B. Elias e Eliseu. C. Moisés e Elias. D. Davi e Noé. Resposta correta. Alternativa C. Moisés e Elias. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias. Lucas capítulo 9 versículos 29 e 30. Quem são conhecidos como os patriarcas na Bíblia? A. Jesus, Maria e José. B. Pedro, João e Tiago. C. Adão, Eva e Noé. D. Abraão, Isaque e Jacó. Resposta correta. Alternativa D. Abraão, Isaque e Jacó. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo capítulo 3 versículo 6. Quem era a mãe de Ismael, filho de Abraão? A. Sara. B. Agar. C. Ruth. D. Rebeca. Resposta correta. Alternativa B. Agar. E Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael. Gênesis capítulo 16 versículo 15. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz? A. João. B. Pedro. C. Timóteo. D. Simão Cirineu. Resposta correta. Alternativa D. Simão Cirineu.
Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Marcos capítulo 15 versículo 21. Quem escreveu o livro de Cantares? A. Salomão. B. Davi. C. Moisés. D. Paulo. Resposta correta. Alternativa A. Salomão. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Cantares capítulo 1 versículo 1. Quem foi governador do Egito? A. Moisés. B. Ismael. C. José. D. Salomão. Resposta correta. Alternativa C. José. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Gênesis capítulo 42 versículo 6. Se puder, deixe nos comentários quantas respostas você acertou.